Você não pode deixar toda a responsabilidade em cima da Fabiana. Você tem que ajudar ela, porque ela também vai chegar do trabalho cansada e ela vai precisar de ajuda. Eu lembro que logo em seguida que a gente casou, eu chegava, os dois trabalhavam fora e eu chegava mais tarde do que ele chegava cedo, né? Mais cedo que eu. Ele, a primeira vez que ele chegou mais cedo de casa, o que ele fez? Bi, que ele me chama de Bi, me passa a receita de como faz um arroz. Como é que faço o feijão? Como é que eu faço aquilo? O que ele fez? Ele escreveu no post-it e grudou do lado do armário. Mas a intenção dele em ajudar já estava vindo da mãe dele. Porque a mãe dele ele já vivia num lar cristão. Né? Então, a mãe dele já tinha ensinado ele que ele teria que ser o ajudador também. E assim foi. Por muito tempo, ele começou a fazer a janta em casa. Eu chegava a fazer só a mistura, mas ele fazia a janta. E isso a gente levou durante esses 19 anos de casado. Hoje, se eu te falar que ele passa um pano melhor que eu não estou mentindo. Ele passa um pano na minha casa que fica brilhando. Eu não faço. Da mesma qualidade, da mesma maneira que ele faz, eu não faço. Muitas vezes, quando eu penso em lavar roupa, ele já lavou. Então, hoje eu estou com o meu braço quebrado. Faz um mês que eu estou com o meu braço quebrado. Quem tem feito todas as coisas dentro da minha casa é o meu marido. Agora eu te pergunto, isso é vergonhoso? Não, não é uma vergonha. Não é vergonha porque nós formamos a nossa característica. A característica da minha família é essa. Um ajuda o outro. E é por isso que eu te digo hoje, se você está se sentindo sobrecarregada com seus afazeres, senta e conversa com seu marido. Tenha uma conversa clara de que você também precisa de ajuda. Não seja orgulhosa demais, porque muitas vezes acontece, a mulher é orgulhosa demais em pedir ajuda. Seja humilde. Isso não é vergonha para ninguém em pedir ajuda. Amém? Então, aonde existe concordância, existe poder. Enquanto a discórdia sempre resulta em impotência. Então, isso vale também não só para casa, mas vale também na questão da criação dos filhos. Se você não se comunica com seu marido, se você não tem uma característica familiar, quando vêm os filhos, isso complica nas nossas vidas. E eu até estou dizendo, estou direcionando agora até mais para as meninas solteiras, eu não sei quem está aí com a gente. Eu não consigo ver todas. Mas, quando, principalmente, eu estou falando até por mim, no meu caso, que eu não vim do lar cristão. Eu não vim do lar cristão. Eu poderia não ter seguido os preceitos de Deus, mas eu segui. Talvez se eu não tivesse seguido, eu e o Márcio teríamos muitas complicações no casamento por conta da criação do Henrique. Porque o que seria certo? O meu jeito seria, não é sempre assim, eu acho que eu estou certa, mas ele também acharia que estaria certo. Mas não, a gente precisa ter unidade, comunhão, nós temos que ter um diálogo para saber para onde vamos, como vamos fazer, né? E aí eu te digo até nessa questão toda familiar, olha só, em administrar a casa. Como eu disse para vocês, Deus falou com muito ao meu coração a respeito dessa palavra. Por quê? Quando eu era pequena, eu lembro as memórias que eu tenho, as lembranças que eu tenho da minha mãe, eu pequena. Ela só trabalhava em casa. Ela só cuidava da casa. Eu não tenho lembrança da minha mãe brincando comigo, com as minhas irmãs. Eu não tenho. A lembrança de quem brincava com a gente era do meu pai, que de domingo era claro, ele pegava eu e a minha irmã mais nova, levava a gente para o parque porque minha mãe tinha que arrumar a casa. Ela era tão vidrada, tão paranoica em arrumar a casa, que ela não tinha tempo em estar com a gente. Ela não tinha tempo em brincar com os filhos, porque na cabeça dela, ela tinha que cuidar de casa. Esse era o único jeito que ela tinha em administrar. Ela não conseguia administrar outras coisas. Então, ela passava a responsabilidade em brincar, em diversão para o meu pai. Mas para ela, era só a questão de arrumar a casa.
Até que, tanto que, quando eu cresci mais um pouquinho, todo sábado, eu lembro até hoje e ainda conto para o Henrique isso. Porque muitas vezes a gente também larga de mão em dar responsabilidades para os nossos filhos. Eles têm, chega uma certa idade que eles têm que ajudar a gente em casa. Eles têm que aprender, porque assim como eu tive um marido que me auxilia até hoje, eu quero que o meu filho seja auxiliador da esposa dele, né? Então a gente também tem que passar isso para os filhos. E a minha mãe, todo sábado era dia de faxina. Então a gente não brincava em família, a gente não saía para se divertir em família. Não, era poucos os momentos que eu lembro da minha mãe, sabe, com a gente, porque todo sábado era dia de faxina e durante a semana ela trabalhava. Enquanto a faxina não terminasse em casa, ninguém poderia sair de casa. Na época eu tinha o quê? Uns 7, nem 7 anos. Eu lembro que a estante, antigamente aquelas estantes, quem é daquela época que é na sala, era aquelas estantes onde era cheio de Barça, cheio de bibelozinho, que só por Deus, e a estante era minha responsabilidade, eu tinha que limpar aquela estante inteira para poder brincar. Até que o Senhor recolheu meu irmão. Nós éramos em 6 e o Senhor levou meu irmão no dia do aniversário dele, ele estava completando 18 anos. Depois disso, a minha mãe entrou em depressão. A casa, para ela, não valia mais arrumar a casa. Porque perdeu o sentido para ela em arrumar a casa. Só que aí ela reconheceu o que ela tinha perdido durante todo aquele tempo em ter que ficar arrumando a casa, ter que ficar brilhando todo final de semana e o tempo que ela perdeu em não ficar com a gente. Mas ela perdeu um filho de 18 anos. E ali, minha mãe virou outra mulher. Ela ainda ficou afastada, por quê? Porque ela entrou numa depressão profunda. Profunda. Meu pai e minha mãe ficaram brigando, quase se separaram. Ou por que eu estou contando essa história para você? Porque a nossa vida é vida de decisão. Você decide ter uma família abençoada. Você decide ter seus filhos no caminho de Deus. Você decide ser a administradora do seu lar. Quando você se ajoelha e pede para Deus a sabedoria que vem do alto, não do autoconhecimento, mas do alto que vem do céu. Então, não se abale com a situação que você esteja vivendo, seja ela qual for, sabe? Porque isso é família. Família a gente tá junto, família a gente constrói junto. Não é eu construo da minha maneira, o Márcio constrói de outro, o Henrique de outro. Não, nós construímos juntos. Isso é família. Sabe? A administração não é só a limpeza, mas é a administração de sentimentos. Administração de sentimentos, até a Trindade, cada um tem o seu propósito, porque Jesus é o visionário, o Espírito Santo, ele é como é que eu até anotei aqui, que agora até esqueci, o Espírito Santo, ele é o administrador, e Deus, ele é o governador. Até a Trindade, cada um tem o seu propósito. Então, na família é a mesma coisa, cada um tem o seu propósito, mas juntos somos mais fortes. Mas juntos podemos mais. E assim foi a minha vida quando eu era criança. Quando eu era criança. E teve muito mais coisas, irmãs. Então, assim, o Senhor falou muito ao meu coração, porque eu decidi não ter essa vida para mim. Eu decidi. Então, eu decidi em não me matar em cuidar da minha casa. Eu decidi em no final de semana, no sábado, como eu já até disse no nosso outro encontro, eu e o Márcio e o Henrique, a gente se reúne para limpar a casa no sábado. No restante da semana, a gente faz o que der, porque a gente prefere ficar junto. Eu decidi, em o dia que a gente levanta e que não tem vontade de fazer nada, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um dia de bode. O que é dia de bode? A gente decretou em casa. Dia de bode é ficar no sofá sem fazer nada. Eu posso ver o cabelo rolando no chão, mas eu fico no meu sofá com a minha família vendo televisão, assistindo filme, comendo pipoca. Porque isso me fez falta. Então, seja administradora do seu tempo e não da sua casa. É a administradora do seu tempo, para que você possa fazer todas essas coisas, mas sem prejudicar nenhuma delas.
Nenhuma delas pode ser prejudicadas. 3 coisas que são vitais à normalidade da vida doméstica. Quais são essas 3 coisas? A intimidade, a disciplina e o amor. O amor, ele é necessário, mas a disciplina, ela é indispensável. A disciplina começa de nós. Nós precisamos ser disciplinadas. Nós precisamos ter tempo para todas as coisas. E por isso é que nós precisamos pedir ajuda de quem? Do Senhor, para administrar todas essas coisas. Para não sairmos, para não sentirmos o peso. Porque o cuidar da casa, o cuidar da família, não pode ser um fardo. Tem que ser por amor. E o amor é uma decisão, não é um sentimento. Eu decido amar a minha família organizando a minha casa. Eu decido amar a minha família estando no tempo com eles. Eu decido amar. Então, por isso eu preciso ser disciplinada além de administradora. A administradora é um dom de Deus. É um dom de Deus. Você pode pedir esse dom a Deus e Ele vai te dar. Assim como os nossos filhos. Hoje nós estamos nessa quarentena doida, né? Que tirou todo mundo do eixo, tirou todo mundo da sua zona de conforto. Todo mundo tá aprendendo a fazer outras coisas. Tem que fazer de maneira diferente, porque nós fomos... não é obrigados, né? Nós somos obrigados a estar dentro de casa. Eu fico imaginando a Adriana com os 3 filhos dela. O quanto que ela não tem que ter de criatividade para manter eles ativos, né? O quanto que ela não tem que ser administradora do lar para manter a casa dela em ordem, manter a vida dela sentimental, espiritual em ordem e ainda servir o marido. É muita coisa. É muita coisa. Só que a gente não pode simplesmente nos cobrar em ser perfeitas em tudo. Porque se nós formos perfeitas em tudo, qual o sentido de Jesus morrer por nós? Jesus morreu pelos nossos pecados, então eu não sou perfeita em tudo. E é isso que nós temos que todos os dias aprender do Senhor, a trabalhar com essa administração. E esses dias, na verdade, eu acabei de ler um livro de uma pastora, não sei se alguém já leu, Deixe-me apresentar a você, da pastora Thalita Pereira. Se você não leu, leia. Fala muito forte com as mulheres, sabe? Não na parte de várias maneiras, fala muito forte. E ela fala de uma parte aqui que eu até separei para eu falar para vocês, que na verdade a gente não precisa ser excelente em tudo que a gente faz. Nós não precisamos ser excelentes. E ela coloca uma lista, e ela fala num dos capítulos para a gente fazer uma lista. E eu até incentivo em você fazer essa lista também. E essa lista são 2 colunas. Na primeira coluna você vai colocar lá, sou excelente em... No que você é excelente? Você é excelente em cuidar do filho? Você é excelente não só com relação à casa, mas você é excelente amiga. Você é excelente, uma pessoa que aconselha bem. Então coloque nesse lado em que você é excelente. E do outro lado, você coloca, e eu busco excelência em... E no que você está buscando excelência? Qual é a área que você está buscando excelência? Talvez seja essa área mesmo de administrar a sua casa. Talvez seja essa área em cuidar melhor do seu marido, né? Não sei, mas entregue essa lista a Deus. Entregue essa lista a Deus no seu devocional. Peça para Ele te capacitar em ser excelente nessas coisas onde você ainda não é excelente. E o Senhor, Ele vai te capacitar para ser excelente. E isso
Então, está na parte da intimidade, disciplina e amor. O amor, que é óbvio, né? A gente precisa ter o amor. Mas, como eu disse, o amor, ele não é um sentimento, né? O amor, a gente escolhe amar. Se você escolheu amar a sua família, você vai amar. Porque o Senhor vai colocar todos os dias o amor no seu coração. E isso é uma escolha. Você escolheu amar seu marido, você escolheu amar seu filho, você escolheu amar sua casa. Amém? A disciplina é essa que a gente falou, que nós temos que ter a disciplina em tudo, não só na casa, mas na nossa vida também, para a gente não ficar sobrecarregadas. E a intimidade. A intimidade, na verdade, é a oração, é a intimidade que você tem com Deus. Porque o Senhor, ele pode transformar todas as coisas. O Senhor, ele pode tirar o seu marido das drogas, seus filhos das drogas, seu marido do álcool, ele pode transformar. Gente, lá no núcleo, nós temos uma família que foi claro a transformação do homem dentro de casa. Por quê? Porque a busca da mulher virtuosa, fez com que o Senhor olhasse para aquele homem e o salvou. No nosso último batismo, ele foi batizado. Então, há esperança para o marido que não ajuda em casa. Há esperança para o filho que ainda não ajuda, sabe? Há esperança para uma família que realmente está na presença do Senhor. Há esperança para todas essas coisas. Basta somente nós, como mulheres virtuosas, buscar isso em Deus. Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Amém? Porque às vezes eu falo um pouquinho rápido mesmo, sou acelerada, sou meio acelerada. Amém? Então há essa busca em Deus. Então, nos seus devocionais, procure buscar em Deus. E seja essa mulher virtuosa, que é a mulher que teme a Deus e é sábia, que cumpre os seus mandamentos, que ela rejeita ideias sobre mulheres que são contrárias à palavra de Deus, uma mulher que teme ao Senhor e coloca em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Então, que na sua família, no centro, seja a vontade de Deus. Que o Senhor seja o centro da sua família. Amém? E muitas vezes na mesa a gente consegue. A mulher tem mais o domínio quando nós estamos na mesa. Não sei se é um momento porque a gente faz a comida e a gente senta à mesa. Eu tenho um hábito, mas é um hábito meu, não que eles não fazem, ou por eu mimar. Não, qualquer um que vem na minha casa, eu quero colocar o prato, servir. Eu já vou lá, já pego o prato, falo quanto você quer e eu quero colocar na mesa. Mas não pelo fato de eu estar mimando eles, mas não pelo fato do amor, de eu poder servir a minha família, de colocar uma coisa simples. Mas eu aprendi isso veio comigo, entendeu? Porque eu não tinha todas essas coisas quando eu era solteira. Eu não tinha nada disso, entendeu? E como eu falei, a minha mãe só veio aprender. Gente, eu fui aprender a sentir o carinho da minha mãe depois que eu casei, o carinho no rosto. Ouvir o eu te amo? Só por Deus. Sabe? E assim, depois da morte do meu irmão, 5 anos depois, meu pai faleceu. Então, meu pai foi a presença do carinho que nós tivemos em casa, mas porque minha mãe foi criada desse jeito. Minha mãe não recebeu carinho, então automaticamente ela não ia transmitir carinho, ela não ia dar carinho, porque ela nunca recebeu. O meu pai é diferente, o meu pai já tinha carinho, então ele aprendeu a dar carinho, né? Só que ele morreu, e aí ficamos em casa, eu, minha irmã mais nova e minha mãe. E nós vivemos durante muito tempo nessa situação. Minha mãe foi melhorando depois que ela perdeu o meu irmão? Sim, foi melhorando. Não vou dizer que até o último suspiro da vida da minha mãe foi desse jeito que eu tô contando para vocês, não. Só que ela veio mudar muito depois de quando? Depois quando veio os filhos, os netos. Aí ela mudou. Aí ela reconheceu que ela precisava realmente demonstrar o amor que ela sentia, né? Aí ela resolveu. Então é o que eu falo para vocês. O agir, a decisão em ser diferente, em Deus, isso vale muito. Hoje, na minha casa, a gente fala eu te amo toda hora. A gente se beija toda hora.
O Henrique, ele tem 15 anos, gente, mas ele vem e deita do meu colo e me abraça e me beija. Outro dia eu ainda falei com ele, quando você casar, você vai continuar chegando perto da mãe e ele se joga com aquele corpão dele todo, que até às vezes eu fico até sufocada de tanto peso. Por quê? Porque eu decidi não ter uma família assim. Eu decidi, como mulher sábia, administrar a minha família na parte em cuidar da casa, mas na parte sentimental, emocional da minha família. Isso que eu decidi, porque eu não queria que o meu filho tivesse as lembranças que eu tenho da minha família. Eu queria que ele tivesse uma lembrança de um pai, uma mãe, um filho que vivesse os preceitos de Deus. Então, eu escolhi isso para minha família. E eu tenho certeza que você, na situação que você está, você pode dobrar o seu joelho e escolher os preceitos de Deus na sua vida e Ele vai te abençoar. Não importa o tempo que for, mas Ele vai te abençoar. Seja, eu não sei qual é a sua dificuldade, se seu problema maior é a comunicação com seu marido, eu não sei se seu problema maior é realmente essa administração na sua casa, eu não sei se o seu problema maior é a administração com seus filhos, mas eu sei que existe um Deus que pode modificar todas as coisas e é o Deus do qual nós servimos. Ele sim pode transformar a sua família. Eu não estou dizendo aqui para você que a minha família é perfeita. Não, estamos longe disso. Não estou dizendo para você que eu sou a melhor mulher. Não, estou longe disso. Assim como meu marido é o melhor? Não, eu estou longe disso. Só que é o melhor que Deus me deu. Então, se é o melhor que Deus me deu, eu tenho que cuidar. Eu tenho que zelar. Amém? E, por último, uma que eu já falei, na verdade, que uma mulher em casa é uma mulher que é como se fosse uma mulher que administra uma empresa. Nesses 18 anos, faz 18 anos que eu trabalhei por 18 anos numa empresa. 18 anos eu trabalhei nessa empresa, eu trabalhava na Ordem dos Advogados. Lá eu cresci profissionalmente, eu estive lá, cresci profissionalmente, foi muito bom para mim, né? Só que eu cheguei num momento que eu precisava de uma mudança na minha vida. Por quê? Faz 2 anos atrás, eu e o Márcio, nós tivemos assim um problema aqui em casa com o Henrique, né? Eu acredito que acho que só a Vanessa que sabe da situação, mas nós tivemos um problema com ele aqui em casa. E isso meio que desestruturou a gente, né? O Henrique, eu chegava tarde em casa, ele ficava sempre, desde pequenininho, o Henrique sempre foi para a escola com 3 meses, ele ia para a escola, né? Ele era o primeiro a sair e o último a chegar em casa, porque não tinha com quem deixar ele. Então, ele sempre esteve na escola. E durante muito tempo, ele sempre gostou de estar na escola. E ele não queria nem sair do período integral. E isso foi até os 11 anos dele, quando nós tivemos que tirar ele do período integral, deixar ele meio período e outro meio período ele ficava em casa sozinho. E nesse meio em casa sozinho, o Henrique começou a se fechar. Só que ele começou a ter aquele... O Henrique, ele sempre foi um menino que evoluiu muito rápido. E ele começou a ter espinhas no rosto. E o rosto dele começou a ficar feio. Só que ele não falava, ele reclamava do rosto, mas ele não falava assim o que ele sentia a respeito disso. E ele ele sofreu muito bullying na escola. Depois depois de uma conversa, a gente descobriu que ele teve bullying na escola, estava sofrendo bullying na escola, e aquilo estava mexendo muito com ele. E nós levamos ele, então, num dermatologista, ele começou a fazer um tratamento, né? Um tratamento, e ele teve que tomar um remédio muito forte, Roucutan. Inclusive, o Felipe da Lucimar usou esse remédio, né? Ele tem muitos efeitos colaterais, inclusive um deles é a depressão. Então, a gente começou a administrar aquele remédio para o Henrique, só que eu e o Márcio trabalhando fora, a gente não estava acompanhando de perto.
Só que precisou outras pessoas de fora vir me falar que meu filho estava diferente. E isso, para mim, foi muito ruim. Porque eu percebi que eu não estava sendo uma boa administradora no meu lar. Então, foi um momento muito difícil que nós tivemos aqui em casa. Mas, graças a Deus, a gente passou por essa situação, né? Juntos nós passamos por isso, nós tivemos que suspender a medicação dele, né? E com o tempo foi passando sem medicação nenhuma, né? Muita oração e o Senhor nos ajudou. Ele saiu da depressão, tivemos que levar ele para o psicólogo. E isso sabe, machuca a gente como mãe. Porque é o que eu digo para você, não é você só administrar a sua casa e deixar a sua casa limpa e cheirosa. Se um membro da sua família está sofrendo, nós, como mulheres sábias, nós precisamos, e como aqui a presença do Espírito Santo, que ele é o administrador, nós precisamos ter o discernimento do que está errado dentro da nossa casa. E graças a Deus o Henrique passou por isso. Só que depois disso, ele passou a me pedir muito para que eu ficasse em casa, coisa que ele nunca tinha me pedido para ficar em casa. Eu saí do meu serviço. Como que eu iria sair do meu serviço, né? Hoje a gente trabalha em casa, hoje o marido e a mulher trabalham para compor a renda, porque é difícil um só sustentar. E durante esses 2 anos a gente tem orado, a gente tem buscado a Deus, né? E quando foi março desse ano, eu fui mandada embora da minha empresa. Então, eu acredito que tudo foi resposta de oração e foi o Senhor me movendo para aquilo que Ele tinha para a minha vida. Que eu tinha que ter um tempo com a minha casa para ser, sim, uma esposa virtuosa, cuidar da minha família, cuidar da minha casa, né? E esse tempo tem sido de grande valia para mim. Muita valia. Nossa, esses 18 anos, 18 anos de casada, 15 anos que a gente tem o Henrique, o que a gente tem vivido nesses meses de março, né? Até agora, é bênção de Deus. É bênção de Deus. Então, o que eu tenho para dizer nessa tarde para você? Eu até saí um pouco do contexto aqui para falar da minha vida para vocês. Que o Senhor, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Peça para o Senhor sabedoria, porque Ele vai te dar sabedoria para aquilo, para a necessidade que você precisa, para a necessidade que a sua família precisa. Hoje, talvez você não possa sair e ficar em casa, e talvez esse não é seu desejo, mas era o meu desejo de poder ficar em casa com a minha família, e o Senhor me concedeu isso. Então, que você possa, nessa tarde, refletir no que a sua família está precisando e você buscar em Deus para a sua família, tá? E não esquecendo de você, porque nesse meio termo eu saí da minha empresa, onde eu trabalhava, fui mandada embora, porém eu abri um ateliê, porque há 2 anos atrás, quando o Henrique entrou em depressão, eu tive crises de ansiedade. E eu precisava me apegar em alguma coisa. Então eu fui fazer o quê? Eu fui procurar alguma coisa para mim, porque nós mulheres precisamos nos fortalecer para cuidar da nossa família. Então nós precisamos também estar bem emocionalmente. Eu fui buscar o artesanato. E hoje eu estou vivendo do artesanato. Sabe? Porque Deus me proporcionou isso. Então, que Deus possa estar mudando a sua história, seja ela qual for, mas que você possa buscar em Deus, dobrar seu joelho e buscar em Deus a transformação, a renovação, sabe? O propósito dele na sua família. Amém? Então, essa era a palavra que eu tinha para nós nessa tarde. Gostaria que você fechasse seus olhos. Amém? Que eu quero orar. Senhor Deus, Pai de amor, que cada mulher aqui casada, Senhor, que possa se dedicar ao seu lar, que não seja omissa às atividades, Senhor, que são importantes para manter a sua casa como um ambiente de paz, que elas possam buscar em Ti, Senhor, fortalecimento
que precisamos, ó Pai, para enfrentar todas as rotinas, Senhor, do nosso dia a dia, seja ela dentro de casa, Senhor, seja ela no trabalho, Senhor, ó Pai, seja ela onde for, Senhor, mas que todo o estresse, Senhor, ó Deus, que possa existir, Senhor, caia por terra agora, Senhor, mas o que o seu amor, Senhor, prevaleça, ó Pai, em cada uma delas, ó Pai, que o teu amor, Senhor, que escolhemos em ter, ó Pai, para nossas famílias, para os nossos filhos, o nosso marido, Senhor, prevaleça em nós, Senhor. E para que as mulheres solteiras, ó Pai, que aqui estão conosco, Senhor, que elas possam entender a importância de buscar em Ti, Senhor, um bom ajudador, ó Pai, para que juntos eles possam construir um bom lar, para que juntos eles possam construir uma boa família, Senhor, e buscar em Ti, Senhor, toda força, Senhor, toda paz, Senhor, toda alegria e todo o amor, Senhor, ó Pai, porque é do alto, Senhor, que vem a nossa força e a nossa fortaleza, Senhor, o nosso refúgio bem presente, Senhor, em qualquer tribulação, é do alto que vem, e que todo o alto que é em si, que está depositado, caia por terra, porque a autossuficiência não está sobre a mulher virtuosa, sobre a mulher virtuosa está o autoconhecimento, que é aquele que vem do céu. Então, que essa tarde, Senhor, a palavra que foi lançada, Senhor, caia em terra boa e que possamos, Senhor, dar muitos frutos, ó Pai, para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que palavra! Que palavra! Jesus! Pastora Fabi, aleluia, abriu o coração e eu me emocionei aqui, né? Acho que eu vi alguns rostinhos Amém. aqui, algumas, né, enxugando assim, enxugando as lágrimas. Que testemunho! Que testemunho! Deus trata primeiro com a gente, né? Quando Ele chama a gente para ministrar a palavra deles, Ele trata primeiro o nosso coração, né? Então, eu tinha feito, né, pensado de uma maneira, né, o senhor antes tinha falado de uma maneira totalmente diferente, mas ele falou, não, não é isso que eu quero para essa tarde. Essa tarde eu quero isso, né? Então, é o Senhor nos tratando nessa tarde. Amém. Amém. Com certeza Deus falou, né? Deus falou o coração das mulheres que estão aqui, né? Então, pega essa palavra para você, pega essa palavra com carinho, abraça ela no teu coração, na tua vida, né? Faça as suas anotações para você não esquecer. Anota aquilo que Deus falou no seu coração, aquilo que você precisa mudar, que você precisa começar a fazer, colocar em prática na tua vida. Então, anota aí. Eu já anotei aqui no meu caderninho também as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que eu preciso mudar. Então, porque a gente vive disso, né? A gente ouve a palavra do Senhor e Deus nos ensina através da palavra dele. A gente precisa colocar em prática para a gente crescer, né? Nosso ministério, nossa casa, nossa família, pra gente, nós somos mulheres sábias, mulheres edificadoras, então precisamos edificar a nossa casa. Glória a Deus, glória a Deus. Eu anotei algumas coisas aqui importantíssimas, né, a respeito da sabedoria, de pedir sabedoria ao Senhor, é algo que a gente precisa fazer constantemente, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Então vamos pedir sabedoria para o Senhor, que Ele vai dar para mim, vai dar para você. Então, peça ao Senhor a sabedoria. Outra coisa também é a respeito do dia de bode. Dia de bode, né? Esse dia aí é um dia que a gente precisa tirar para descansar, né? Aproveitando que a Fabi falou sobre isso, a gente tem na Bíblia, né? Fala que Deus, ele fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então, a gente precisa tirar um dia para descansar. Não precisa ser o sábado, não precisa ser o domingo, mas tem que ser um dia para você. Você tem que descansar, você tem que organizar a tua casa, organizar as suas atividades. Esse dia que você vai descansar é o Shabá, né? Que Deus deixou para a gente, é o Shabá, é o dia do descanso. Que você vai fazer alguma coisa que você gosta, né? Se gosta de assistir TV, vai assistir TV, vai assistir filme, Netflix, vai comer pipoca, né? O que você gosta de fazer? Vai sair com a criançada, vai passear com a criançada, mas faz uma coisa diferente, saindo da sua rotina, para você descansar a sua mente, descansar o seu corpo. Às vezes você nem descansa, você vai sair com as crianças, às vezes você nem vai descansar seu corpo, mas vai descansar a sua mente, vai ter um período
gostoso com eles, coisas que vão ficar na memória deles, né? Porque a gente sabe que as crianças, guardam, né? Fica na memória. Tanto que a gente lembra coisas que aconteceram conosco quando a gente era criança. Então, os nossos filhos também vão lembrar disso. De momentos como esse, momentos que você parou, né, as suas atividades, ou melhor, deu um tempo lá, conseguiu se organizar para você passar com os seus filhos. Então, isso é muito importante. Então, tenha esse momento com seus filhos, tenha esse Shabá. Então, separe esse momento para você estar junto, para você descansar. Eu, por exemplo, eu queria fazer o meu Shabá, eu queria que ele fosse no sábado, mas não dá. Não dá porque final de semana são os dias que eu mais trabalho na minha casa, que eu, o pastor Marcelo, o Gustavo, nós trabalhamos demais no sábado e no domingo, né? A gente praticamente fica o tempo todo na igreja, agora não, por causa da pandemia, mas a gente continua trabalhando, atendendo, organizando, administrando, a gente continua fazendo todas essas coisas e muito mais ainda, né? Então, a gente fica muito cansado, a cabeça cansa, o corpo cansa. E aí, o dia que a gente tira para descansar, né? Que eu tiro para descansar é a segunda-feira. Então, na segunda, nem me liga porque eu estou descansando. Eu não consigo nem olhar para o celular para responder dúvida, de pergunta de ninguém, porque assim, o meu cérebro fica tão cansado que ele tem que descansar para poder continuar a semana, continuar as atividades. Então, assim, você precisa se organizar com relação a isso também. Amém? Glória a Deus, aleluia! Alguém gostaria de compartilhar algo que Deus falou, seu coração? Eu sei que comigo foi aqui tremendo. Eu gostaria de falar, Ritinha. Fala, Ritinha. Como é que você está, Ritinha? A paz. Tudo bem? Eu estou bem. Você está bem? Estou bem. Estou bem. O Senhor tem me sustentado. E ouvindo a palavra da pastora Fabiana, ela me fez lembrar muito que Deus tem falado comigo desde o final do ano passado, né? Foi quando aconteceu de eu operar. E até domingo retrasado que eu fui no culto, até falei para a senhora, pastora, que o pastor estava fazendo eu chorar. Por quê? Porque as pessoas me veem como uma mulher forte, né? Ai, você é forte, você é forte, você é forte. Aí eu vi que eu não sou forte. Eu sou uma mulher frágil, que eu preciso de tempo, de carinho, que esse estereótipo que eu acabei formando por causa da minha mãe era uma mulher guerreira, forte, que lutou, me fez com que as pessoas vissem e eu acabei me fechando. Fechando as minhas emoções. E isso está me fazendo muito mal. E Deus tem tratado de mim desde a época da minha cirurgia, do final do ano. Né? Então, assim, realmente a gente recebe coisas da família. Minha mãe era uma mulher de dar carinho, mas era uma mulher muito forte. Eu acabei sendo que nem ela. Só que aí você sofre, porque a hora que você se vê frágil, você não admite. E Deus falando, não, você é frágil. Então, quando a pastora Fabiana falou assim, do que adiantou o sacrifício de Jesus? Nossa, foi como se eu estivesse negando Jesus na cruz. Então, a gente tem que parar e ver que somos também frágeis. A gente tem que saber reconhecer que nesse tempo todo, todos aqui em casa têm feito tudo. Meu marido sempre fez. E agora ele está fazendo muito mais. O Matheus era uma pessoa que eu fui viajar para a praia o ano passado. Ele nem comida ele fazia para ele.